Jujutsu Kaisen está nos seus momentos finais e os fãs estão loucos de medo de os mistérios não serem respondidos. Dúvidas como o que aconteceu com Nobara que a gente ainda não sabe a resposta, e a verdade sobre a Era Renha, será que vai ser mostrado tudo isso? E hoje eu vou te mostrar todos os mistérios que ainda faltam ser solucionados pelo GG Akutami, mas antes disso vamos ao patrocinador. Você está procurando um aplicativo incrível para ver animes, filmes e futebol? Ah, rapaz, já sei! Tem o YouCine. Esse é um aplicativo que eu utilizo. É por lá que eu vejo alguns animes que eu não consigo ver em alguns outros lugares, como por exemplo Dungeon Mesh. E não para por aí, se você gosta de futebol como eu, você pode ver todos os jogos do seu time no YouCine, inclusive o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Baixe já, o link está nos comentários fixados e na descrição do vídeo. E cara, vou ser sincero, tem mistério desde o capítulo 1 de Jujutsu Kaisen que ainda não foi respondido. Como por exemplo, o que o avô Itadori disse para o Yuji. A gente ainda não sabe e provavelmente, na minha opinião, deve ser algo sobre os seus pais. A gente basicamente viu que a mãe dele era o Kenjaku, mas como é que ela morreu? O que aconteceu com o pai do Yuji? Nada disso a gente sabe ainda. Mas para ser sincero, ao menos dando os créditos aqui pro GG Akutami, ao menos em um dos últimos capítulos a gente teve pelo menos uma resposta sobre isso, que é o porquê que o Kenjaku decidiu ficar com aquela família, porque um ser milenar decidiu virar a mãe do Yuji. E a gente teve a primeira resposta, que é porque a família Itadori acabou recebendo a alma do irmão do Sukuna, que é a mesma alma do Sukuna, e isso chamou a atenção do Kenjaku. Então, ao menos uma das respostas aqui a gente já tem. Porém, a gente ainda não sabe se o Kenjaku, por exemplo, manipulou a vida inteira do Yuji Itadori. Isso porque no capítulo 160, quando o Kenjaku agradeceu aos amigos do Itadori por ajudá-lo na sua juventude, deu a entender que o Kenjaku teve uma participação muito ativa na vida do Yuji, mas não foi mostrado como que ele manipulou a vida do Yuji e nem de fato se ele interferiu de uma maneira mais ativa que o próprio Yuji Itadori acabou não percebendo na época. O que nos leva a uma outra questão, a um outro mistério também do capítulo 1 que provavelmente deve envolver o Kenjaku. O Itadori acabou consumindo um dedo no Sukuna que estava em uma escola. Por que um objeto amaldiçoado extremamente importante e perigoso estaria em uma escola? Provavelmente isso deve ter sido obra do Kenjaku, mas isso não foi esclarecido pra gente. É quase 100% de certeza que foi o próprio Kenjaku que colocou aquele dedo lá, mas ainda não foi mostrado. E eu acredito que eles devam mostrar isso daí, ao menos para esclarecer para os mais perdidos na história de Jujutsu Kaisen. Mas na minha opinião é quase que 100% de certeza que o Kenjaku botou aquele dedo lá e ele já tinha a intenção de fazer o seu filho acabar devorando o dedo do Sukuna. Mas isso ainda precisa ser provado de fato. Falando em Kenjaku, ainda tem muita coisa sobre ele que a gente não sabe. Como, por exemplo, como que ele se tornou amigo do Tengen e do Sukuna e como ele deixou de ser amigo do Tengen. Além disso, nem a idade desse cara a gente sabe ainda. O Tengen tem aproximadamente 1200 anos de vida, mas o Druve, que era uma das pessoas que fizeram um acordo com o Kenjaku, tem aproximadamente 2000 anos de vida. E ele fez um acordo com o Kenjaku, a gente não sabe quando, o que nos leva uma dúvida de qual é a verdadeira idade desse xamã. Fora que ele também guarda um segredo do próprio Tengen sobre o jogo do abate, que a gente ainda não sabe qual é. E agora que ele foi morto, fica um pouco difícil da gente revelar esses mistérios. Eu sinceramente fiquei bem chateado com a morte do Kenjaku porque tem tantos segredos sobre ele que eu achei que seria através de um flashback, de um momento assim maior do próprio Kenjaku pra gente descobrir tudo isso. Mas ele já foi pra vala. Então eu fico na dúvida de como que o GG Akutami vai explicar tudo isso com o Kenjaku morto, mas eu tenho a expectativa de que ele venha dar um jeito, porque não é possível. O Kenjaku é o principal vilão de Jujutsu Kaisen, o que orquestrou tudo isso, então a obra ainda precisa de muitas respostas do nosso Kenjakão. Fora que ainda tem as questões sobre objetos amaldiçoados. Ao longo desses 1000 anos parece que ele era o único que sabia como fazer objetos
objetos amaldiçoados de alguém e nem mesmo o Sukuna sabia como fazer isso. Ele só desvendou como se transformar em um objeto amaldiçoado depois de ter sido transformado pelo próprio Kenjaku. Então esse é um conhecimento que só o Kenjaku tinha e eu queria muito saber como é que ele conseguiu esse conhecimento tão absurdo. Mas na minha opinião, uma das maiores dúvidas que eu ainda tenho é sobre o monstrão da assimilação. Essa nem mesmo o Kenjaku sabe a resposta. Ele mesmo disse que não sabe o que surgirá com a assimilação do Tengen com os japoneses. Então essa é uma dúvida que eu tô doido para que o GG Akutami responda a gente algum dia. Mas além disso, como que o Sukuna vai fazer para fazer a assimilação acontecer? Porque para isso acontecer, ele precisa passar o rodo em todo mundo, inclusive talvez até mesmo no próprio protagonista, o que eu acho bem difícil de acontecer. Mas enfim, vamos pular para outro personagem, para outro vilão, que é o próprio Sukuna. E esse, apesar de parecer pra caramba nos últimos capítulos, a gente não sabe praticamente nada sobre ele. A única coisa que foi mostrado é que antigamente ele tinha ali uma cara de tédio, mais ou menos, e que o povo adorava ele porque ele era muito forte. Adorava no sentido de que dava ali algumas oferendas para que ele não matasse a galera. Então o Sukuna, desde aquele tempo muito atrás, ele tinha ali um respeito da galera pelo seu nível de força, mas além disso, a gente não sabe absolutamente nada sobre o Sukuna, e é um absurdo a essa altura do campeonato a gente não saber nada sobre o Sukuna. E eu vou te dar aqui alguns exemplos do que precisa ser revelado sobre esse personagem. Por exemplo, por que diabos ele tem essa aparência? Uma aparência que é até mesmo semelhante ao próprio Tengen. Isso significa que ele viveu por muitos anos? Bom, a gente não sabe. E esses 4 braços? Nem mesmo o Tengen tinha. Será que é algo que nasceu com o próprio Sukuna? Ou será que é algo que ele adquiriu ao longo de sua vida? Fora que ainda tem o mistério de sua própria morte. A gente viu o seu corpo mumificado, mas a gente não sabe como que ele chegou naquele estado, nem mesmo o porquê que ele foi guardado por tanto tempo pelo próprio Tengen. E além disso, a gente não sabe os acordos que ele fez com o Kenjaku, a sua vida e nem mesmo a sua infância. Nesse aspecto, a gente começou a ter um pontinho aí de resposta no momento em que ele lembrou ali a Uraomi que ele tinha um irmão gêmeo que acabou não nascendo, ele acabou devorando o irmão gêmeo dele ainda na barriga da mãe dele, mas isso é a única coisa que a gente sabe até o momento sobre a vida do Sukuna. Eu preciso de mais, não sei você, mas eu quero muito um flashback da Era Heian. Porém, não para por aí não, tá, galera? Além do Sukuna, Kenjaku aí, personagens importantes, tem alguns outros personagens soltos que a gente ainda não sabe o que aconteceu. Por exemplo, o próprio Itadori. Será que ele vai conseguir utilizar uma expansão de domínio? Será que ele vai conseguir ultrapassar o nível de poder do Satoru Gojo? Até o momento a gente sabe que ele tem 2 técnicas inatas, mas ainda assim ele só está aprendendo essas técnicas inatas. Ele está bem no começo ainda do seu aprendizado, então ainda falta bastante para ele alcançar uma expansão de domínio, coisa que eu acredito que em algum momento ele deva aprender, porque eu acho que ele pode estar destinado a ser um dos maiores, ou talvez o maior de todos os tempos. E para isso acontecer, ele precisa de uma expansão de domínio. Além disso, ainda tem o corpo dele. A gente sabe que ele foi um experimento do Kenjaku, a gente sabe que ele tem ali a alma do irmão do Sukuna, mas isso talvez não explique a resistência sobrenatural do corpo do próprio Itadori. Por que ele tem um corpo assim tão absurdo? Isso ainda precisa também ser respondido. A Nobara é outra também que ainda precisa de uma resposta mais clara, porque a única coisa que a gente tem até o momento é o Itadori perguntando sobre a Nobara e o Megumi olhando pro nada ali, falando nada. Então isso não é uma resposta clara do que aconteceu com a Nobara. E ainda por cima tem os outros países, porque o Kenjaku envolveu a China e os Estados Unidos nessa bagunça toda, eles levaram o exército deles para o Japão, foram massacrados e a gente não viu o resultado disso. Não é possível que os Estados Unidos, depois de ter o seu exército massacrado, fique quieto. Então ainda tem toda a resposta do que os outros países vão fazer com o Japão. E nada disso ainda foi solucionado. Pelo contrário, aos poucos o GG Akutami vai colocando ainda mais dúvida na nossa cabeça, às vezes, como por exemplo, o que a Rika vai fazer com o corpo do Yuta e se ela vai ajudar de alguma forma, se eles vão conseguir derrotar o Sukuna e se o Yuta ainda vai conseguir o controle do corpo depois dos 5 minutos que ele tem para utilizar a habilidade do Kenjaku.
tudo isso também precisa ser respondido. Então, GG Akutami, por favor, responda tudo isso e talvez a gente tenha ainda mais uns 100 capítulos, 200 capítulos, não sei, para responder tanta coisa assim, porque é muita coisa que ainda precisa ser resolvida. Mas diga aqui nos comentários, eu esqueci de algum mistério? Deixa aqui sua opinião e caso você tenha lembrado de algum outro, deixa aqui também nos comentários. No mais, agradeço por você ter visto até agora. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!